Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Flopcast, o podcast que traz à tona as frustrações, quedas e falhas dos nossos convidados. Flop, 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 flopcast, flopcast. O sucesso é você quem diz. Muito prazer, meu nome é Karina Rebeck e eu sou estudante do 4º semestre de Publicidade e Propaganda aqui na Unigram. Hoje eu tenho a honra de trazer uma professora graduada e mestre em Administração pelo FMS e doutora em Engenharia de Produção pela USP, uma corintiana apaixonada por aprender tanto quanto gosta de ensinar. Com vocês, Mari Fernanda. Olá, boa noite, que alegria estar aqui. Eu que sou uma ouvinte assídua de podcast, então para mim foi uma honra esse convite. Muito obrigada. E o que a gente que agradece, depois de trancos e barrancos, finalmente saiu esse episódio. A gente tá muito, muito feliz. E bem, obviamente, como é o intuito do nosso podcast, a gente não iria dispensar, obviamente, a pergunta inicial, que é a sua trajetória. Me conte quem você é e depois sobre os seus desafios que você passou na vida para chegar, pra se tornar quem você é hoje, na verdade. Ok, vamos lá então. Tem tempo? É muita coisa? É muita coisa, né? Em pouco tempo. Bom, eu sou a Mari Fernanda de Souza de Mello, filha da Elza, do Wilton, irmã do Elton. Eu gosto de falar esses nomes porque, a meu ver, a minha família foi a base sólida para que eu alçasse voos cada vez mais altos, né? E como eu falo de voo, de viagem, é sempre mais legal quando a gente tem uma companhia divertida. Então, eu sou esposa do Willerson e mãe do Maxwell. Eu sou professora, eu sou uma mulher negra, jovem, e é importante fazer esse recorte que ele me acompanha toda a minha vida, né? Eu gosto sempre de deixar os locais alegres, e isso teve impacto até na minha carreira, teve chefe falando sobre isso. E, bom, eu sou de escola pública, fiz do pré à 8ª série na escola municipal, professor Licurgo de Oliveira Bastos, em Campo Grande. Eu sou da Vila Nasser e daí em diante a minha vida foi mudando, né? Bom, eu saí da 8ª série, atual 9º ano, para uma escola particular. Meus pais observaram que eu tinha o dom, assim, para estudar, né? Eu não era do esporte, isso eu deixava para o meu irmão. Então, eu gostava muito de estudar. E eles falaram, vamos tentar dar uma oportunidade, né? Se você conseguisse, eles falaram para mim, uma bolsa boa de estudos, a gente banca o restante no colégio particular. Consegui a bolsa na escola, no colégio latino-americano. E daí em diante, mais dedicação. E eu acho que aí foi o meu primeiro choque de realidade, né? Sair de uma escola pública, ir para uma escola particular, sendo a única ali no espaço, né? Com as minhas características de pele. E com isso eu fui tomando consciência do meu espaço. Ainda ali no ensino médio, eu tive alguns professores que observavam o meu desempenho e falaram assim, vou investir nessa menina. Me deram a oportunidade de fazer cursinho em um local que, na época, eles me deram de História e Geografia, porque o vestibular era por área. Não sei se vocês conhecem, hoje em dia é o Nota 10, aqui em Dourado. Só isso. Ninguém conhece Nota 10, imagina. O professor Andrezão, na época, professor de Geografia, me deu essa oportunidade. Então, para mim, eu falei, bom, tá tudo encaminhando. Porque eu via na educação a minha mudança de vida. Era a minha única chance. E, beleza, fui fazer o vestibular de meio de ano, né? Porque tinha o vestibular de inverno, vestibular de verão. Fiz o do meio do ano para administração. Acho importante falar que fiz administração por escolha, tá, gente? Falam muito que é curso de quem não sabe o que fazer, mas eu fiz administração por escolha, adoro o curso. E, para o FMS, o que aconteceu no resultado? Não passei. Então, eu falei, poxa vida, né? Tanto investimento, eu não passei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Bom, chegou o próximo ano, os meus pais não tinham condições, assim, de pagar uma faculdade para mim. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Sem essa aprovação. E, nesse momento, eu consegui entrar na faculdade particular e falei para eles, vamos dar um jeito, eu vou conseguir um trabalho. E um mês depois eu recebi uma ligação da UFMS falando o seguinte, que surgiu uma vaga de 5ª chamada. Então, a minha aprovação na UFMS veio de 5ª chamada. Gente, em algum momento a chance vem. E daí foi dada a sequência da história. Cara, nossa, que bom. Assim, muito comum hoje em dia na vida dos
vestibulandos, né? Chegando no final do ano aí, Enem, se não me engano, é em novembro. Isso. Então, assim, de altos e baixos. Mas, nossa, quinta chamada? Quinta Você tinha quantos chamada. anos? Eu tinha 17. Ai, um bebê. Um bebezinho. Uma menina. Uma coisa interessante da época é que a galera que queria direito fazia o teste, né? Um treineiro ali no meio do ano. E daí essa galera não entrava porque ia tentar outro curso. Então, por isso que a lista rodou tanto tempo. E eu cheguei no curso um mês depois do início das aulas. Você citou, foi para administração, certo? Para administração. E hoje você é professora. Isso. O que te levou, como que foi esse boom de administração para a área da educação? Você sempre foi apaixonada pela educação? Como que foi essa trajetória? Perfeito. Bom, desde pequena eu brincava de dar aulas para o meu irmão e minhas primas e, ao mesmo tempo, de ter uma empresa. Então, eu tinha aquelas duas coisas ali em casa. E quando eu entrei na graduação, eu sou a primeira da família a ter um curso superior. Minha mãe tem até a 4ª série, meu pai fez o ensino médio. Então, assim, isso era uma novidade pra gente. Ali dentro, eu fui descobrindo a possibilidade de mestrado e fui aprendendo essas possibilidades. Nesse meio de campo, assim, que eu conheci iniciação científica e fui vendo exemplos dos professores, o quanto eles conseguiam mudar a vida das pessoas. E eu pensei, eu quero isso para mim também. Então, eu sempre amei a administração e vi na docência uma carreira. Nossa, perfeito. Nossa, é muito inteligente. Meu Deus do céu, mestrado, doutorado, você é muito inteligente. Mas assim... Óbvio, eu imagino que a gente brinca de nós... estou cursando publicidade. Nós, desse outro lado, que ainda está na primeira graduação, a gente brinca muito que mestrado e doutorado, você fica doido. Você fica louco. Então, em algum momento, você pensou em desistir? Como que foi esse processo de mestrado e doutorado? Vamos lá. Como eu comentei, eu nem sabia da existência de um mestrado, né? Descobri durante a graduação. Fiz a prova, não tive... Na época que eu fiz a faculdade, a gente entrou em greve, então esse é um padrão também, né? Daí emendei, quando acabou a greve, já no mestrado. E nos últimos 6 meses do mestrado, tinha um projeto entre a UFMS e a USP, chamado Projeto Casadinho, onde 2 estudantes eram chamados para ir para São Paulo, fazer 6 meses do mestrado lá, e 2 estudantes de lá iam para Campo Grande. Eu fui chamada na época, eu e meu atual marido, e nós fomos para lá. Nós nos casamos, colocamos tudo que a gente ganhou de casamento dentro de um palio, e tínhamos um palio e um sonho. Chegamos em São Paulo pela primeira vez, com um carro, e ali a gente começou a conhecer as possibilidades, né? Fomos atrás de uma casa, a gente morou em um espaço que era um cômodo, literalmente, com um banheiro bem pequenininho por 1 ano. O carro ficava na rua, não tinha espaço. E custava R$1.000, é bom falar isso, né? Então, ali começaram os desafios. Em cada sala de aula que eu entrava, eu era sempre a única negra. E eu sempre ligava para os meus pais, mandava mensagem, olha, só eu aqui novamente. E esse é um recorte interessante, né? Porque você não se vê representado nos espaços. Então, conforme você vai ascendendo na sua carreira, você cada vez menos tinham pessoas iguais a mim. E isso aconteceu em todas as turmas que eu participei. Então, por ali, eu via pessoas que tinham inglês fluente para fazer as disciplinas, né? E eu não tinha que correr atrás para descobrir. E não tinha grana também para ter os melhores aparelhos, computadores. Só uma dúvida, assim, óbvio, eu tenho total consciência do meu local de fala, principalmente nesse contexto racial. Não é à toa que nós estamos aqui te dando essa oportunidade para falar com propriedade, história e embasamento. Mas teve uma coisa que você falou logo no início, que quando você mudou para escola particular, você era a única mulher negra naquela sala. Isso. E depois, agora, dando aula, quanto mais você subia, alavancava na carreira, você era a única com a sua tonalidade de cor. Em que momento você entendeu esse boom, caraca, eu tô aqui, eu sou a única para representar? Porque, assim, você provavelmente, dando aula, você teve alunos que também têm tom de pele escuro. Então, ali tem também uma importância de entender que você também representa para eles. Então, você carrega esse peso de eu estou aqui também trazendo representatividade para esses alunos. Como que foi para você esse processo de lá atrás, você olhar e pensar, não tenho ninguém para me representar. Hoje eu tô aqui representando alguém. Olha, isso é muito curioso, né? Porque
cada turma que eu entrava, isso acontecia. E quando eu fui aprovada no concurso para vir dar aulas aqui no IFMS, né, eu estava finalizando meu doutorado. Só um parênteses, você falou sobre dificuldades no doutorado, eu me lembrei que no decorrer do meu doutorado aconteceu a coisa mais difícil da minha vida, a pior experiência possível, né? Meu pai faleceu. E em meio à sua carreira, trajetória, tudo dando certo, acontece algo como isso, uma pessoa muito saudável, e dá aquele boom. E aí, é um momento de... Eu estava morando em São Paulo, eu volto para casa, eu fico com a minha família, mas eu sempre soube do orgulho que ele sentia em falar que eu estava fazendo doutorado na USP, né? Então, segui. Nesse processo, um ano depois, fui chamada no concurso aqui para o IFMS e quando eu me vi, meu Deus, agora eu tenho que entrar em sala de aula. Bate aquela síndrome do impostor. Será? Era só eu? Será que vai dar certo? E eu muito jovem, eu tinha 26 anos. E aquele medo de entrar em sala de aula também, né? Fui atrás de curso de oratória para conseguir estar ali na frente. E hoje em dia eu vejo que eles se espelham em mim. Eu fui muito bem acolhida no IF porque eu dava aula, e ainda dou, né? Para adolescentes. E nesse momento eles viram, caramba, ela tem uma diferença pouca, na época 26 anos, né? Da minha idade. Então, é possível ser jovem, é possível ser negro, é possível ganhar o mundo por meio da educação. E eu sempre gosto de levar para a sala de aula, contar para eles a minha trajetória, altos e baixos, e tudo que a educação me permitiu, viagens, e tudo que eu tenho hoje, por conta dessa motivação que eles podem pensar para eles também. Assim, Nossa, sensacional. Mas, assim, impossível não enfatizar a educação nesse episódio, principalmente. Não só porque você é professora, mas a minha mãe também é professora. Então, assim, você tá falando aqui e eu já tô lembrando de coisas que a minha mãe me conta. E é impossível a gente não tocar nessa pauta em relação à educação hoje em dia no Brasil. Porque você dá aula no IF, é público, certo, né? Público. Tem uma grande e boa reputação o IF, eu sempre escutei muito. Então, assim, como que você enxerga, como que você vê dentro das salas de aula hoje em dia, comparado também com a sua época, quando você era uma estudante e hoje dando aula? Bom, o IF é um mundo à parte, né? É uma possibilidade de você fazer o ensino médio com um curso técnico. Ali eu tenho orientandas que fazem TCC, então quando elas vêm para a graduação, elas já apresentaram um TCC, que acredito que seja bem diferente da nossa realidade, né? E eu vejo quanto que a educação mudou com toda a tecnologia também, a oportunidade que esses estudantes têm hoje em dia e a consciência de classe, a consciência racial. Lá nós tivemos agora há pouco a Semana da Consciência Indígena, nós teremos em breve a Semana da Consciência Negra, onde é exaltada essa beleza. Enquanto na minha época e até em um dos trabalhos que eu tive, né, enquanto estagiária, era falado o seguinte: você não quer vir com o seu cabelo liso, assim? Né? E quem não tinha, ou preso, né? Então, quem tinha cabelo liso podia ir com cabelo solto. Então, eram detalhes que na época nem eu tinha noção. Outras amigas que falavam, você sabe que a gente acabou de sofrer racismo, né? Então, hoje em dia, os estudantes, eles têm essa consciência, eles têm base dentro de sala de aula para fazer a diferença, para ter atenção, para perceber e para não aceitar esse tipo de coisa. Show, show. E citando também em relação à educação, você passou pela pandemia com os alunos, né? E com jovens, adolescentes, pela pandemia. Como é que foi isso? Olha, eu gostei muito de uma parte. Vou explicar. Calma, gente. Nessa época eu falei, vou virar youtuber. Comecei a gravar vídeo em casa. Era muito interessante que eu colocava uma escada, uma panela, apoiava o meu celular no que dava. E gravava os vídeos. Até hoje tem gente que entra lá e curte e comenta alguns dos vídeos, mas era legal que eu consegui segurar alguns desses estudantes. No IF tem um diferencial também, que nós damos aulas para adolescentes, mas também para adultos, também graduação, pós-graduação, pró-EJA. Então, os meus dias à noite eram em frente a uma tela ali de computador, com os adultos do outro lado e as suas famílias na movimentação de casa, mas eles iam na aula. E isso, para mim, foi uma grande realização. Eu coordenava curso na época também, então motivar os professores e motivar os estudantes nesse contexto foi um desafio muito grande. Cara, isso é uma realidade muito distante do que foi a minha pandemia para mim, porque eu sou de escola pública, né? Só que não é um IF da vida. Uhum. Então, eu peguei o ensino médio na pandemia. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio e veio a pandemia. Meu que a Deus. gente achou que ia ser
quarentena, né? 40 dias em casa só. Foi 2 anos. E aí, o primeirão foi no ensino médio, que foi o ensino médio, foi na pandemia. O segundo ano foi numa pandemia. Meu Tentaram Deus. voltar ao finalzinho do segundo ano de forma híbrida. Então, uma semana ia uma lista da chamada, na segunda semana, quem foi na primeira faltava. E na segunda ia. Só que não dá, não é? Sim. O professor tem que repetir conteúdo de novo. E assim, escola pública, entendeu? Eu sou de uma cidade de 25 mil habitantes. Então, é complicado. Eu nem culpo os professores, porque não é fácil você estar em sala de aula e tentar ensinar 40 alunos, sendo que uma grande maioria não tá nem aí. Sim. E aí, no terceirão, a gente voltou presencial. Só que, sabe aquele baque de 2 anos que você... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu entrei na pandemia com 15, saí com 18, já estão jogando Enem vestibular na minha cara e eu não lembro como escreve o meu nome. Entendeu? Sim. Então, é uma realidade muito distinta, assim, apesar de ambas serem públicas, porque eu não sei como que era lá no IF, mas, por exemplo, eu vim de uma realidade ali, onde eu cresci, na minha região de bairro, aonde quem estudou comigo num certo período, eu consigo contar nos dedos quem entrou numa faculdade. Quem não se perdeu para as drogas? Quem não entrou no mundo do crime? Ou quem não conseguiu terminar o ensino médio porque, infelizmente, sei lá, família, essas coisas, sabe? Entende? Tipo, prendi porque tinha que trabalhar para sustentar. Sim. Isso vindo de uma realidade ali na região. Então, isso, querendo ou não, como que foi essa realidade? Tem isso no IF? Com certeza. Eu sempre quis saber como que entra essa questão de professor, eles tem uma ajuda? Como que funciona? Ótimo. Bom, cabe fazer um parênteses aqui, que eu sempre dei aula da área de administração. Então, comigo, eles faziam as disciplinas técnicas. Talvez era um pouco mais interessante na visão dos adolescentes do que aprender ali língua portuguesa na pandemia. Eu não imagino como vocês fizeram isso. Aprender matemática na pandemia? Também não. Então, todas essas disciplinas base para o Enem, gente... é um desafio total, nem se compara mesmo, é importante colocar isso. Mas o IF, graças a Deus, deu um apoio muito grande, ele emprestava computador. Os laboratórios que nós tínhamos feitos, nossos estudantes não tinham acesso ao computador, boa parte deles. Então, nós íamos na casa, levávamos o computador lá para que eles pudessem estudar. Então, essa foi uma realidade também. Lá tem auxílio por recorte de renda, tem alguns auxílios, auxílio transporte, auxílio permanência. Então, tudo isso acontecia, assim, nesse período. Perdemos muitos estudantes, obviamente, muitos tinham que dar conta do lar, desistiram para trabalhar e tudo mais, mas a realidade é um pouco diferente, sim, por essa base tecnológica que o IF tem, né? Está aqui à disposição do pessoal de Dourados e região. Cara, que sensacional. É que eu nunca fui lá, então eu não imaginava como que Está era. convidada. Ai, por favor, preciso ir. Nossa, que demais. Eu não imaginava que era assim. Sim, e você citou que eles estudam ensino médio, mas saem com um curso técnico. Como que funciona isso à parte? É opcional? É obrigatório? Não é opcional. Lá nós temos os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, no mesmo dia, você tem ali geografia, história, marketing e empreendedorismo. E isso é mesclado durante os 3 anos do curso, e quando você sai, você tem o ensino médio e um curso técnico. Inclusive, aqui nós temos vários ex-alunos nossos lá do IF, é um grande orgulho. Quando eu vim aqui na Feira Maluca, convidada aí pela Lorenza, foi um grande prazer ver tantos ex-alunos meus, porque eu ministrava muitas disciplinas da área do marketing digital, e ver eles atuando em publicidade e propaganda, para mim era o sucesso. Nossa, que demais. Não, eu imagino. Teve professor meu que também veio na Feira Maluca. Eu acredito que deve, pra você olhar ex-alunos, deve sentir um orgulho, tipo mãe ali. Demais! E ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, eu me sinto tão jovem, mas eles já estão finalizando a graduação, é ruim. Aquela sensação de, meu Deus, tô ficando velha. Exatamente. Bem, obviamente, continuando essa pauta de educação, porque eu vou longe com esse assunto, tá? Ok, vamos lá. Como, cara, você fez doutorado na USP? Como foi isso? Porque, assim, óbvio, a USP é extremamente renomada. Não tem quem não tenha já escutado falar em USP ou sabe o que é USP. Como que foi isso? Como que foi isso? Eu quero fazer doutorado na USP. Ai, vamos lá, então, né? Bom, não era algo que eu poderia dizer que era um sonho, porque eu não sabia dessa possibilidade.
A partir do momento que eu era lá da Vila Nasser, na minha cabeça, eu acredito que estava dado para a minha realidade, que eu iria, no máximo, o ensino médio, talvez conseguiria uma graduação, moraria ali, e era o que eu conhecia de vida, né? E a educação, ela foi me dando oportunidades. Na graduação, participei de um primeiro evento científico, tive a oportunidade de fazer uma viagem para Belém. É uma viagem, né? Foi uma viagem de avião, já tá ótimo. Entrei no mestrado. Nesses 6 meses que eu tive a oportunidade de conhecer a USP, pelo mestrado ali, pelo projeto entre o FMS e USP, eu descobri um novo mundo. Então, às vezes a gente precisa de pequenas oportunidades, né? Muita dedicação, obviamente, mas essa oportunidade. Eu lembro de estudar para um caramba, né? Durante a minha faculdade, pegava 3 ônibus de ida, 3 ônibus de volta para chegar lá. Graduação, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde, dava aula particular à noite. Tudo isso para juntar uma graninha para fazer e chegar lá, né? E nesses 6 meses lá em São Paulo, eu descobri que existia o doutorado. Falei, legal. Eu tinha toda uma carreira em administração, mas estudar na FEA lá não tinha bolsa. E eu não tinha como eu me manter. Meus pais não poderiam me ajudar. O que eu ia fazer aqui, né? Então, eu vi que na engenharia de produção, que é uma área correlata à ADM, eu teria mais chance de conseguir a bolsa. Nesse período, eu prestei o processo seletivo para o UFSCar, para o UNB, que é de Brasília, e para a USP. Fui aprovada nas 3 e escolhi USP, né? Porque USP é USP. Nossa, ainda bem, graças a Deus que eu não sou sua prima. Meu Deus do céu! Ainda bem que eu não sou sua prima. Imagina minha mãe. É engraçado, né? Você tá aí, mas é que a tua prima já passou em 3. Vendo um negócio, difícil. Não sei o quê, né? Desculpa aí, né? Ai, gente. Caraca! Mas enfim, continuando. Bom, e eu segui nesse processo, eu tive muita sorte. De encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Minha orientadora, eu fui a primeira orientanda dela, a professora Roberta, então foi um prazer enorme. Nesse processo lá da USP, eu fui convidada para fazer parte de projetos de pesquisa, em que eu estava muito honrada, porque o professor que coordenava era um professor que eu lia livro dele na graduação. E eu falava, aquele nome eu estou conhecendo e trabalhando junto. E eu comentei que quando eu fui para São Paulo, eu fui com um Palio e um sonho, né? E um Palio antigo, altamente financiado. E nesse processo lá da USP de participar de projetos, eu tinha certeza que seria gratuito, né? Eu estaria ali só trabalhando. Eu recebi um cheque. Falei, meu Deus, eu nunca tinha visto um cheque assim para mim. Então, foi uma oportunidade. A primeira vez que eu vi, assim, a educação dando retorno financeiro, eu consegui pagar o Palio que faltava. Eu falei, gente, não, é isso que eu quero para minha vida, estudar, multiplicar conhecimento. Nesse período lá também, eu tive a oportunidade de ter disciplinas em inglês, que para mim isso nunca aconteceria. E conheci um professor norte-americano que veio ministrar aulas, e eu acho que a humildade sempre vai nos levando e abrindo portas. Tanto que um dia esse professor, ele precisou de carona e eu sabia. Era um professor que fez teorias, que nós estudávamos as teorias dele. Eu entendia pouco do que ele falava, mas eu convidei ele para eu dar uma carona para ele também no meu Palio poderoso. Então, todas essas coisas que você vê, não, eu não tenho vergonha, eu sei de onde eu vim, e com humildade, com muita dedicação, a gente vai dando conta desses desafios, né? E estar longe de casa, muitos quilômetros de casa, né, de Campo Grande, era difícil passar datas comemorativas sem a família, lá sozinha, lá, né, com meu marido no caso. Era desafiador, mas a gente tinha um objetivo. Então, se eu vim aqui para estudar, a gente estudava pra caramba todos os dias, a gente não saía, porque eu não tinha dinheiro para sair também, né? E focou nesse objetivo até chegar aqui em Dourados. Eu lembro de quando eu vim aqui dar aula, eu não tinha finalizado ainda o doutorado, tinha que voltar lá e fazer prova. Então, eu dava aula até o final da tarde aqui, pegava o carro, ia até São Paulo, fazia uma prova e voltava para dar aula de carro. Então, são pequenos detalhes, né, que a gente vai depois passando, assim, e bastante coisa foi superada, né, para alcançar o objetivo.
Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Check, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Sim, sim. Mas no início, eu vou entrar nessa pauta porque eu acho importante também falar não só sobre os desafios profissionais, mas também da vida pessoal. E querendo ou não, às vezes quando a gente tá com certos probleminhas da vida pessoal, podem atrapalhar um pouco o profissional. E nisso um vai englobando, vai unindo o outro, sabe? Sim. E você citou no início do podcast que você é casado e tem um filho. Sim. E a gente stalkeou ele, uma graça. A gente stalkeou, assim, a gente viu as fotinhas dele, um neném fofo. Enfim, como que foi esse processo com maternidade profissional, sabe? Como que foi lidar com tudo isso, tudo junto nesse globo? Vamos lá. Bom, eu desde sempre, de criança, adolescente, eu gostava de ter agendas. E nessas agendas tinha um espaço, não sei se tem hoje em dia, escrito assim, logo na frente, um sonho. E eu sempre coloquei, desde muito nova, que eu gostaria de ter um trabalho estável. Será que eu sabia o que era estável? Mas eu colocava isso. Um trabalho estável, uma casa, um carro, e um trabalho que eu pudesse viajar e dar orgulho para a minha família. Você observa que não tinha ter uma família, casar, ter filho? Não, tô tranquila em relação a isso, né? E nunca foi um planejamento meu, porque primeiro, para filho eu tinha muito medo de ter filho, porque eu ia ter que ir no hospital, entendeu? E eu tenho muito medo de hospital. Eu tenho 20 anos e até hoje eu tenho medo de engravidar com 15. Exato. Eu ouvi dizer aqui, acho que do episódio da Tainá, que ela se sentiu engravidando na adolescência. Eu também. E olha que no meu caso foi com 30 anos. 31. Aí, entendeu? Nunca muda. Nunca. Não dá, é uma você sensação. Pode ter 30, 25. Né? Exato. Mas eu pensei muito, muito, muito. E foi na pandemia que, né, aquela ficando ali em casa, né? Eu acho que eu posso encarar mais um desafio. Minha vida tá muito parada aqui. E foi nesse momento que eu falei, vou pensar um pouco nisso. E fui ao médico e tudo mais, porque eu tinha vários medos, né? Primeiro era de ter o filho ali, né, no momento do parto. Mas se eu encarasse isso, de resto, então eu quero resolver todos os possíveis problemas. Fui ao médico para ter certeza que estava tudo certo, porque eu tinha medo também daquela possibilidade de você ter que tomar uma injeção na barriga, não sei se você já ouviu falar. Beleza. Aos 3, 4 meses do meu filho, na minha barriguinha, eu vi que ele não estava crescendo muito bem, eu tive que entrar nessa injeção. Então, você vê que as coisas, a vida, ela vem, né, para te derrubar, e daí você sobe de novo. Então, todos os dias, passei aí da minha gestação, tomando essa injeção para que ele pudesse crescer. E, bom, estar concursada nesse momento foi um benefício, né? Porque eu pude passar aí um tempinho maior com ele em casa, depois do nascimento. Mas e o voltar? Antes eu pensava muito assim, não, eu não vou parar, vou assim, porque logo quando eu cheguei no IF, eu consegui um cargo de coordenação de curso. Aí é o parênteses de ser muito jovem, porque eu coordenava pessoas muito mais velhas que eu, que falavam, oi menina, oi mocinha. Então, era um desafio também nesse sentido, mas estar com ele ali, eu falava, não, eu vou trabalhar até o final. Tanto que eu acho que uma semana antes dele nascer que eu parei, porque a médica falou, você tem que parar. E eu ia dar aula com barrigão ali à noite e ficava no IF dando todas as minhas aulas, porque eu não queria parar de trabalhar, porque eu sempre falava, não, eu lutei muito para chegar até aqui, né? Toda uma carreira construída, então isso não vai me parar. Mas daí depois que ele nasce, fica, meu Deus, como que eu vou voltar, né? Aí é um outro desafio de, tô deixando em casa, como que eu vou fazer? Eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei o dia todo longe dele, eu fui banca de concurso. Então, eu passei um dia todo nesse meio do tempo, na hora do almoço, eu tive que tirar leite. Daí tô lá, todo mundo almoçando, eu lá, tirando leite para levar para ele. Então, muda totalmente a nossa vida. Em especial é que agora eu sou uma professora que tento seguir o meu ânimo, mas eternamente cansada, né? Porque a gente não dorme mais, é um desafio eterno. E a vida mudou para sempre, mas eu vejo que eu quero dar orgulho para ele, que ele veja, né, que a mãe dele ama trabalhar e eu serei mais feliz se eu estiver com os meus alunos mudando também a vida deles para voltar para casa ainda mais inspirada e poder inspirar ele também. Ai, que lindo. Meu Deus. Foi muito bonito. Mas assim, ai, nossa, sempre. Mãe é mãe, né? É. Ai, sempre.
Mas enfim, em relação a hobbies e tempo livre. Porque assim, é importante eu descansar, tá, dona Vou tomar Mari? uma água aqui, né? É importante eu descansar a cabeça, entendeu? Então, Você né? costuma fazer o quê? Meu Deus, tempo livre? É curioso, né? Porque esse tempo livre, ele vai sumindo. E quando eu falei um pouco da carreira, ela foi feita de muitas escolhas. E enquanto os meus amigos na graduação... Meus amigos eram um grupinho mais de nerd mesmo, sabe? Mas o pessoal da faculdade, né? Saía, curtia. Eu estava sempre estudando. Então, onde eu estou hoje foi fruto de muita decisão e escolha e estudo. Então, assim, tempo livre foi escasso, mas hoje em dia eu tento buscá-lo. Tento planejar uma viagem ali que estava na minha agendinha, lembra, lá de adolescente, para que consiga ter um tempo com a família. Eu gosto de assistir série. Esses dias eu conheci Emily in Paris. Ai, é maravilhosa. E daí essa eu comecei a assistir. Ela trabalha com marketing. Em todo episódio eu penso em alguma coisa para levar para a sala de aula. Então é muito difícil para mim, sabe? A cabeça do administrador pensar sobre isso, que sempre é um trabalho. Nossa, sim. Não, mas eu acho que isso, a cabeça do administrador, marqueteiro, é sempre assim. A gente assiste série, a gente vê um post no Instagram. Você também tem mania de ir no supermercado, aí você vê uma logo, um rótulo, alguma coisa, aí você começa a julgar? Com certeza. Aquela mania de, será que eu faria melhor? Mas eu faria isso. Eu Aí acredito que o julgamento da logo fique mais com vocês. Eu já entro no local e penso assim, como que esse local dá lucro? Gente, eu já começo a calcular as coisas que estão ali, quantos funcionários tem. Esses dias eu fui lavar o carro e comecei a contabilizar isso. É complicado. Você faz uma planilha de Excel na sua cabeça aqui mental. Meu Deus. Olha, é complicado. Meu Depois daqui eu Deus. acho que eu vou procurar uma terapia. Eu já faço mas o negócio já desandou, Já entendeu? desandou, não dá. Eu já aceitei, já entreguei nas mãos de Deus e é isso. Já entreguei. Mas assim, olhando pra trás, quais lições você hoje olha e... lições, as situações que aconteceram, que você olha, se eu tivesse feito assim, poderia levar a isso, mas ter dado errado aqui foi bom pra isso? Alguma lição? Bom, eu sempre fui muito tímida. E então eu sempre tive medo de fazer várias coisas, né? Será que eu vou encarar essa nova realidade que me foi colocada? Mas eu aprendi que se der medo, vai com medo mesmo. Então, sair da minha zona de conforto, do que eu conhecia, da minha família, conhecer um novo estado, novas pessoas, em um lugar onde não era planejado para eu estar, é um desafio muito grande que eu poderia ter falado, não tem ninguém igual a mim aqui, eu estou passando por isso, não tenho grana, as pessoas podem se vestir muito melhor que eu, podem comprar coisas. Eu lembro que eu ganhava como uma recompensa minha, enquanto eu estava lá no doutorado, um dia na semana, talvez em 2 semanas, eu poderia comprar um Magnum de sobremesa. Porque era o meu presente, então, para ver como que não tinha dinheiro para nada mesmo, né? Comer no RU. E isso valeu muito a pena não ter desistido nesse processo. Mesmo quando eu falei do meu pai, não ter desistido de voltar para finalizar o sonho, porque a vida nos coloca esses percalços para desistência mesmo. Então, é muito difícil, mas nós temos que lutar para conseguir. Sempre. E, bom, como última pergunta, não sei, obviamente eu tenho que perguntar isso, pensando no público que assiste o Flopcast, normalmente são pessoas que estão passando pelo processo de Enem, vestibular, ou trancando uma faculdade para entrar em outra, ou já estão em uma faculdade, estão naquela mentalidade de eu não sei o que eu faço da minha vida, não sei para onde que vai. Tem algum recado, algum aprendizado, uma frase de impacto, alguma coisa que você quer dizer para eles? Bom, primeiro, é muito clichê, né? Mas eu sempre gostei da frase que diz que o segredo do sucesso é a constância no propósito. Vocês viram aqui que foi uma constância longa de muitos dias, de muitas noites, de muitos finais de semana. Eu lembro de Natal, onde eu almoçava com a família e depois do almoço eu voltava para trabalhar. E é isso, né? Quando a gente vê que alcançou um objetivo, não vê tudo que aconteceu para trás. E eu sempre
coloquei na educação a minha mudança de vida, a mudança de onde eu vim, e eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de outra frase também que diz o seguinte, que queriam que ela fosse do lar, mas ela era do ler. E com essa possibilidade, ela era o que ela quisesse ser. Então, é isso, que vocês não desistam de estudar, em especial as meninas, né, que isso vai nos dar toda a base para seguir, para ter a nossa autonomia, e com isso a gente pode ter o que nós quisermos, pode ter a sua família, o seu filho, mas a sua carreira, o seu conhecimento, que isso ninguém tira. Então, é isso que eu defendo. Nossa, sensacional. Sensacional. Nossa, eu vou fazer muito corte com sua fala. Nossa, que bom, sensacional. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada, foi uma honra. Você pode ter certeza que eu ficaria mais horas e horas falando com você. Tenho certeza que esses minutos que a gente teve juntos, nossa, expandiu muita coisa aqui, frases, é o famoso alugou triplex na minha cabeça. Muito obrigada. Você quer deixar um recado de Instagram, @, e você falou que tem um canal no YouTube, então, momento sim. merchan. Vamos pra merchan, né? Bom, o meu arroba é o @marifermelo no Instagram. Inclusive, nesse ano, eu fiquei em segundo lugar de Top Prof num desafio do Sebrae, um desafio nacional, onde nós fazíamos vídeos a respeito de empreendedorismo, e eu fiz esses vídeos e estou lá em segundo lugar no Nacional. Então, quem quiser seguir, ver mais fotos do Max, que é o que tem lá no meu Instagram, vai ser uma honra recebê-los. Muito obrigada a você, nosso ouvinte. Nos siga nas redes sociais, Flopcast24 e Flopcast no TikTok. Muito obrigada a você que está assistindo. Tamo junto, gente. Tchau! Tchau, tchau!